A número legal, invocando a proteção de Deus, fonte de toda a razão de justiça, declara aberta a presente sessão. Antes de passarmos à ordem do dia, farei a leitura de um documento rápido aqui. Desde o dia 13/3, adotamos providências de prevenção contra o Covid-19 em nossa Câmara Municipal. Distribuímos álcool gel para todos os departamentos e gabinetes da Câmara. Proibimos o acesso do público. Fizemos rodízio entre servidores, redução de 50% do nosso efetivo diariamente. Distribuição de máscaras para cada servidor. No dia 15/3, determinamos o afastamento sem prejuízo salarial de idosos a partir de 60 anos, portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatas, diabéticos, hipertensão ou outras doenças que reduzam o sistema imunológico, gestantes e os que apresentam qualquer sintoma independente de atestado médico. No dia 16/3, reduzimos pela metade o número de assessores e funcionários para manter o distanciamento entre as pessoas. No dia 31/3, realizamos ajustes na folha e anulamos despesas futuras para restituir 3 milhões do orçamento da Câmara à Prefeitura para investimento no combate ao Covid-19. Nessa mesma data, foi depositada a primeira parcela de 1 milhão e o restante será devolvido após o recebimento dos próximos 12º. No dia 12/4/2020, adquirimos e iniciamos a distribuição de 300 máscaras laváveis para todos os servidores e vereadores. Ampliamos o espaço entre os vereadores do plenário desta casa. Enfim, acho razoável e eficiente as medidas até aqui adotadas. E novas medidas serão adotadas caso as autoridades sanitárias identifiquem suas necessidades. Todos os dias são higienizados com álcool os móveis, as maçanetas e todas as portas, os acessos biométricos, os teclados e computadores, etc. Conforme a ato da mesa número 3, se qualquer vereador estiver em situação de risco ou tenha qualquer sintoma, pode se afastar sem necessidade de atestado e sua ausência na sessão será abonada. Então, eu acredito que todas as medidas foram tomadas nessa casa, certo? Aqueles que se sentirem em situação de risco, fiquem nas suas casas, não precisa de atestado. Nós aqui, eu acredito que vamos fazer nosso papel, tá? E eu peço aí, nesse momento, uma salva de palmas para o seu Paulo. Aí, seu Paulo, parabéns por estar fazendo o seu papel de vereador, tá? Muito obrigado. Senhor secretário. Secretário Cadu Barbosa. Pega aí que eu vou ler isso. Oh. Cadu, para não ficar tão perto da Janaína, vem mais para cá. Oh. Janaína, a senhora não quer sentar do lado de lá não? Fica mais longe do vereador Cadu? Projeto de lei número... Primeiro item do dia. Projeto de lei complementar número 12/2020, processo 58/2020. Autor Executivo Municipal. Altera o dispositivo da lei complementar número 785, de 27 de setembro de 2018, e da lei complementar número 781, de 16 de julho de 2018, e adota providências correlatas. Dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Praia Grande e da outras providências. Primeira discussão, quórum, maioria absoluta. Do ponto de vista formal, o projeto atende todas as exigências constitucionais e regimentais para sua apreciação, uma vez que a Lei Orgânica Municipal reservou ao chefe do Executivo a iniciativa para essa matéria. Artigo 49. Compete privativamente ao prefeito municipal iniciativas da lei que versem sobre matéria tributária e orçamentária, por usa vez o regime próprio de previdência social do município de Praia Grande,
obedece ao princípio da universalidade de participação nos planos previdenciários mediante contribuição. Assim, propõe-se a majoração das contribuições vertidas ao IPM-PG, visando custear o sistema de previdência pública do município, aliando-a com as diretrizes da superior administração. Portanto, não existe inconstitucionalidade que macule o presente projeto, razão pela qual as comissões dão parecer favorável à submissão do mesmo e à deliberação colegiada. Assim, os vereadores Ugolino Alves Ribeiro, Marcelino Santos Gomes, Paulo Emílio de Oliveira, Eduardo Rodrigues Xavier, Dimas Antônio Gonçalves e Sérgio Luiz Esqueno de Souza. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Vereadora Janela Balares, encerrada, líder do governo. Comim, Líder. Rômulo, líder do governo. Encerradas as inscrições. Marquinhos. Cadu. Não, isso. Presidente, tem o Marquinhos e o Cadu. Bom, eu tinha preparado para a ordem do dia mostrar um vídeo, porque desde 2013 eu estou lá denunciando o rombo, as falcatruas, a quadrilha, né? Que não tem punição até hoje. O Luiz Evandro, o delegado, foi convocado, saiu da delegacia e não terminou nada do inquérito, enfim. Esse projeto, primeiro que está infringindo a lei orgânica municipal. O prefeito não pode mandar projeto aqui sem discutir com os representantes dos funcionários públicos, que no caso seria o sindicato dos servidores e a associação. Vai a justificativa. O projeto de lei complementar enviado a esta casa no dia 7/4, na prática, visa apenas aumentar o percentual pago pelos servidores ao IPM-PG. Dia 7 foi terça-feira. Até ontem, que eu saiba, o líder do governo não tinha chamado os integrantes do Legislativo para um diálogo republicano, onde pudéssemos avaliar se este é o momento oportuno ou não para retirar 2% do salário dos servidores ativos e inativos. Gostaria de discutir com o conjunto de vereadores e com servidores, através de seus representantes legais, alternativas para garantir o equilíbrio fiscal do PMPG, minimizando o impacto no bolso do servidor. Não faz muito tempo vimos os servidores inativos perderem o direito do cartão alimentação. Até o momento, o governo não apresentou uma alternativa para devolver os 350 retirados dos aposentados e pensionistas mais humildes. No orçamento de quem ganha R$1.000, R$1.500, R$2.000 e perde 350, qualquer R$1 faz diferença, o que se dirá 20, 30 ou 40. Diante disso, muitos porquês me vêm à cabeça. Por que o governo não abriu diálogo com esta casa para discutirmos republicanicamente alternativas, caso haja algum desequilíbrio fiscal no PMPG? Porque até hoje, o vereador Betinho era presidente, sabe que até a presidente do Instituto veio me caçar aqui na Câmara, porque eu fui protocolar e nunca me deu respostas. Está aqui, ó, a comissão da falcatrua aí, eu vou reativar. Se erroneamente não queria discutir antecipadamente com o Poder Legislativo as questões relativas à alíquota a ser descontada dos servidores aposentados e pensionistas, por que o governo não chamou ao menos o representante legal do funcionalismo, conforme determina a lei orgânica no artigo 82, 28. Inciso 28. Aqui reduz o disposto da Carta Municipal. É só vocês pegarem a lei orgânica. Caso a proposta para a efetiva redução do salário do funcionalismo em 2% seja votada, esta casa, na melhor das hipóteses, estará ignorando o preceito da Constituição Municipal, abrindo caminho para ação judicial para anular essa votação. Porque se o sindicato quiser, ele pode anular, não sei se ele vai querer. Consequentemente, os efeitos dessa lei. A emenda constitucional, que o vereador Leandro colocou no grupo ontem, foi promulgada pelo Congresso dia 12 de novembro de 2019. E por que o governo quer aprovar toque de caixa sem uma discussão profunda? Uma lei que vai reduzir o poder de compra de pessoas que há cerca de 6 meses perderam R$350 de Verocard. Porque ao invés de enfiar goela abaixo dos servidores uma efetiva redução do salário de 2%, o governo não aplica, vereador Leandro, que eu coloquei no grupo ontem, o parágrafo 1º do artigo 11 da emenda constitucional, aplicando o escalonamento da contribuição previdenciária aos servidores. Porque o governo federal, o governo Bolsonaro mandou fazer isso
para o IPMPG que está quebrado, os institutos que estão quebrados. Ora, mesmo com rombo, o prefeito falou que está saudável, por que ele quer fazer isso? Para que todos saibam, esse artigo da emenda diz o quê? Quem ganha até um salário mínimo, redução de 6 inteiros e 5 décimos pontos. Acima de um salário mínimo até R$2.000, redução de 5 pontos. E por aí vai. Por que não formar uma comissão com integrantes do Legislativo, do Executivo e representantes do funcionalismo para discutir alternativas? Então, eu podia vir aqui, vereador Leandro, apresentar uma emenda, mas isso ia ser um jogo para a torcida, porque a gente sabe que isso não é jogar para a torcida. Isso não é. Quem joga é Vossa Excelência, quando estava do lado de lá, que vai e volta, vai e volta. Agora, eu tenho minha posição do mesmo lado. Todo lado do povo, que o prefeito manda de bom, eu vou mandar. O que eu não acho justo é não discutir com a casa, não discutir com o servidor. Vereador, encerrou o tempo da senhora. Algo, eu podia fazer uma política de mentirinha, por emenda para vocês rejeitarem. Eu não estou fazendo. Eu estou dando a minha posição e o senhor deveria respeitar como eu respeito a sua. Continua em discussão com a palavra, vereador Comim. No chão quando eu sou afrontado. Vereador Comim, discussão. Dá um papel aí para passar o... Álcool para passar aqui, ó. Álcool tem. Não tem outro microfone? Prepare. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, vou deixar aqui o meu voto não. Primeiro, a gente precisa, para entender o voto, a gente precisa entender o que é déficit financeiro e o que é déficit atuarial, né? Déficit financeiro é aquele em que a Previdência arrecada menos do que pode pagar para os aposentados e pensionistas, né, no regime próprio de Previdência. E o déficit atuarial, a Previdência de Praia Grande não tem déficit financeiro no presente momento. E o déficit atuarial é aquele onde é feito um plano em 35 anos, né? E o déficit atuarial, a Previdência de Praia Grande tem déficit atuarial. No momento, tem déficit atuarial, porque ao longo de 35 anos esse estudo prova que a Previdência não vai conseguir arrecadar o tanto para pagar os servidores públicos do regime próprio. Então a Previdência tem déficit atuarial. A emenda 103 da reforma previdenciária, ela fala em seu parágrafo 4º, artigo 9º, que os estados e municípios que apresentarem déficit atuarial, que é o caso de Praia Grande, elas são obrigadas a fixarem uma alíquota que não pode ser menor do que os servidores federais. Aí, no caso, seria 14%. Então, essa reforma tem que ser feita, de qualquer jeito, porque Praia Grande tem déficit atuarial, sob pena de não receber recursos da União. Então, tem que ser feito. Agora, tem que ser feita agora? Não. Pode ser feita em julho. Sendo aprovada em julho, ela obedece o princípio da noventena, e aí entraria depois de 90 dias aí, o primeiro desconto, né? Então eu estou até uma ideia aqui de apresentar uma emenda agora para entrar em vigor em 180 dias, porque aí, aprovando hoje, entre em vigor em 180 dias, é como se o projeto tivesse vindo à casa no prazo limite, que é julho, final de julho. Entra em vigor em 180 dias. Aí o primeiro desconto vem em 180 dias. E lembrar também o prefeito que precisava de uma conversa com os servidores e com o sindicato, porque
dá para fazer aquela alíquota que varia de 7,5% a 22% no regime próprio de previdência. Então, hoje está fixado em 12% para os servidores do regime próprio, né? Poderia fazer sentando e conversando. Um exemplo, fixou em 14%. Qual o montante que a Previdência iria arrecadar? 10 milhões ao mês. Tá, fixando em 14%, 10 milhões no mês? Legal. Então vamos fazer escalonado. Vamos arrecadar o mesmo montante ao mês, são 10 milhões, só que quem recebe menos, paga menos, que é uma das opções da emenda 103. Então, hoje, todos os servidores pagam 12%. Então, daria para aqueles que recebem menos, pagar até 10%, pagaria menos, sobraria dinheiro para aquele que recebe menos, e aqueles que recebem mais, paguem acima de 14%. Dá para pagar até 22%. Por exemplo, no estado de São Paulo, o governador apresentou o projeto na Assembleia fixando 14% para todo mundo. Saiu uma briga lá, e aí eles fizeram essa alíquota, que variou de 11% a 16%. Então, acho que essa seria uma solução, né? A alíquota progressiva, conversando para arrecadar o mesmo montante. Bom dia a todos. Continue a discussão. Com a palavra, vereador. Acho que a emenda, presidente, a emenda para entrar em vigor em 180 dias seria prudente. Para pôr em votação. O senhor tem que apresentar por escrito a emenda, viu? Ok, então, apresente na próxima votação. Bom dia a todos. Continue em discussão. Com a palavra, nobre vereador Leandro Avelino. Dá para subir um pouquinho para mim, Zé? Sobe um pouquinho aí, só um pouquinho aqui, mais alto um pouco. Bem, vocês me desculpem falar sem máscara, mas para quem usa óculos, precisa. Primeiramente, parabenizar o vereador Comim, porque foi muito sábio na sua colocação inicial, sem dúvida. É isso mesmo. Não há como fugir de uma reforma da Previdência Municipal. Nós, não só nós aqui, mas quem nos acompanha em casa, precisa entender que essa situação que perdurou durante um ano inteiro discutindo no Congresso, mais cedo ou mais tarde, ela chegaria aqui para a gente. E chegou. E percebam uma coisa, senhores vereadores, nós estamos aqui discutindo somente a alíquota de contribuição, mas chegará o dia, isso é certo, chegará o dia que nós teremos que discutir também nesta casa aqui, idade de aposentadoria. Vai ter esse momento, não é hoje, não está no projeto, hoje é só alíquota. Mas por que isso? Porque é nossa responsabilidade enquanto vereadores, nós somos eleitos para isso. A pressão que existe, como eu vi alguns vereadores reclamando do sindicato, ora, mas o presidente do sindicato, que presidente de sindicato no Brasil poderia ser a favor de aumentar em 2% a alíquota de contribuição compulsória de um servidor? Ele tem que falar contra mesmo. Mas o vereador Comim bem disse, e eu quero ler o artigo 9º do projeto de emenda constitucional e o seu parágrafo 4º, que diz o seguinte: até que entre em vigor a lei complementar que disciplina o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei 9717, de 27 de novembro de 98, e o disposto neste artigo. Parágrafo 4º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota
inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral da Previdência Social. E nós temos déficit atuarial. Tanto temos que desde 2013, vereadora, desde 2013, existe um plano de amortização que ano a ano vem sendo cumprido pela municipalidade. Esse plano de amortização, para o ano de 2021, previa 68 milhões de reais de pagamento por parte da prefeitura, fora o que já é obrigado a pagar. Com esta situação nova, porque aumenta a contribuição do servidor compulsório, nós vamos falar de uma redução para 60 milhões de reais. São 8 milhões a menos. Em 4 anos, nós estamos falando que vai cair de 332 milhões de reais para 240 milhões a necessidade do plano de amortização que a prefeitura precisa pagar. Isso é dinheiro que vai para outras áreas, saúde, educação, e a gente está aqui exatamente para poder discutir isso. Agora, tudo que nós estamos votando aqui, que fique bem claro, não é para aplicação imediata, é para aplicação em 90 dias, final de julho. Por que 90 dias? Porque nós seguimos a mesma noventena que foi estabelecida pelo governo federal, pela União, quando da aprovação no Congresso em novembro passado. Então nós só estamos deixando 90 dias exatamente para seguir a mesma orientação do governo federal. Não há, senhores e senhoras, condições da gente deixar isso passar. Isso não passar... Conclua, vereador. Vou concluir. Você deixar no mesmo nível dos 14% da União, nós, município com déficit atuarial, nós corremos risco de não receber repasses importantes, como o Fundo de Participação dos Municípios, por exemplo, entre outros. Então, assim, o estrago pode ser ainda maior. Eu entendo a insatisfação do servidor, ninguém gosta, mas todos devem entender também que lá no ano passado, isso já era uma tragédia anunciada. A gente sabia que em algum momento chegaria aqui, chegou no Estado, hoje está chegando na Praia Grande. Por isso eu peço o voto a favor dos pares. Com a palavra o vereador Rômulo Brasil. Depois terminar a discussão e votação. Bom dia, vereadores, bom dia, presidente, público presente. A gente entende que é um momento delicado que passa o país. Nós estamos em calamidade pública, o Brasil, as cidades do Brasil, e eu acho que o momento não seria esse agora de aumentar a alíquota do servidor público. Até porque, eu vou falar assim, bem, eu lembro que no ano, se não me recordo, um ano retrasado, essa casa aprovou a doação do terreno no Paquetá, passou um terreno de 11 mil metros quadrados, tá, por 94 milhões para o PMPG. Tá? Como é que a responsabilidade futura do servidor público municipal, que o IPMPG ela não precisa de terreno, ela precisa de dinheiro em caixa para poder pagar o servidor público que vai aposentar daqui para frente. Eu acho isso, na verdade, nós demos um cheque em branco, porque, na verdade, não podemos colocar uma responsabilidade toda em cima do servidor público municipal, doando um terreno nesse valor. Essa é a minha indignação. Lá atrás já vem cobrando isso, um monte de coisa errada que vem sendo feita, tá? Durante todo esse governo aí, que no futuro, gente, vocês estão aí me vendo, servidor público, vocês vão ter problemas. Vocês vão ter problema vocês, que aposentar, tá? Com o futuro de vocês. O problema agora,
a gente vai até amenizar, mais para frente vocês vão colher. Olha, eu quero nem estar aqui para ver isso aí, porque, na verdade, vai cair em cima do funcionário público que precisar se aposentar. Infelizmente, vai cair na futura gestão o problema, porque não é possível que um terreno que não vale nem 20 milhões e o município... Silêncio que o vereador está falando. E, por favor, dispersar aí os vereadores. Repassar para o PMPG por 94 milhões é um absurdo. Tá? Essa é a minha indignação, que eu já venho brigando isso já há muito tempo lá atrás. E isso aí vai colher, como já falei, ninguém precisar aposentar. O PMPG, vou ser bem claro, ela precisa de dinheiro em caixa para poder pagar o funcionário público em dia, o futuro aposentado. Infelizmente, a gente vai ter problema lá na frente. Mas meu voto é contra esse aumento aí. Continue a discussão com a palavra o vereador Marcelino. Vai falar, Marcelino? Não, vereador Marco Antônio de Souza, discussão. Gelzinho aí pra... Tá nervoso aqui à toa. Bom dia, pessoal. Gostaria de usar meu tempo aqui. Eu vindo para esta casa, para essa sessão, e por eu estar também afastado, por ter problema de pressão alta, ácido úrico, e a minha idade também, eu sou considerado alto risco. Então, eu não compareci na reunião das comissões, parece que esse projeto já se encontrava na casa e foi encaminhado a todos os vereadores pelo e-mail, né? Eu só queria, eu tive agora em conversa pelo telefone com o presidente do sindicato, né, conhecido por Xoxó, né, eu tenho um bom relacionamento com ele, e ele acabou me passando algumas informações, né, desde ontem, que na verdade eu estou em contato com ele ontem à noite, e de manhã ele acabou me passando outras informações referentes a esse projeto, né? A gente sabe que o projeto, a gente tem prazo, tá? Então, às vezes alguns vereadores, algumas pessoas, ou o próprio sindicato, ele se sente magoado por não ser prestigiado, como alguns vereadores desta casa. Eu acho que faltou uma conversa assim entre a administração, entre os responsáveis, né, que está para encaminhar esse projeto para essa casa, que, embora o prefeito, a gente sabe pela idade dele também, ele está afastado, mas existe a Regina, existe um pessoal técnico que poderia ter conversado sim com o sindicato, né? É a informação que esse vereador tem, que a gente tem prazo, então a gente vai votar para valer até julho, que é o prazo máximo, até dia 31. Agora, nesse momento, chegou a informação que poderia ser, o delegado colocou aqui, 180 dias. Então, eu acho que é viável, né, o pedido do vereador desses 5 minutos, para que a gente tire essas dúvidas, né? Mas eu não estou aqui para fazer política. Aqui existe vários grupos, existe oposição, situação, enfim, né? Existe aqui uma classe que é o funcionário. A gente está tomando uma decisão que não é essa casa, não é o prefeito, mas sim uma determinação do governo federal. É uma reforma que tem prazo e é obrigado a gente votar, não só Praia Grande, mas todos os municípios e o Estado já votou. Então me parece que eu estou aqui e a rede social e aquelas pessoas do contra vai publicando que esta casa está votando aqui no escondido, nos escurinho, aumentando a líquida para o desconto do funcionário público. E não é isso, é uma adequação, uma lei federal, gente. Então, desculpa aqueles que são candidatos, desculpa aqueles que querem fazer política numa coisa que a gente não tem aonde fugir. Existe prazo, temos que ter responsabilidade. Respeitamos todos vocês, todos aqueles que querem ser vereador, que querem ser prefeito, mas temos que ter responsabilidade de falar a verdade. A gente está votando uma lei, adequando uma lei federal que todos os municípios são obrigados, né? Mas alguns nobres pares levantaram alguma dúvida aqui, gostaria, se possível, ter esses 5 minutos, mas senão a gente não tem como fugir. Temos que votar. A lei não vai vigorar a partir de 90 dias, tá? 90 dias, que é o prazo que todos os municípios têm para se adequar, creio eu. Então, não adianta vir aqui e falar,
um fala uma coisa com o terreno. Não, a gente está mexendo com vida, com as pessoas, e todo mundo está pagando o seu preço. Todo mundo está pagando o seu preço. Tá? Então aqui, ninguém está dando uma facada no funcionário público, no funcionalismo. Nós estamos se adequando, que é obrigado, uma reforma que teve da Previdência, que tem prazo, começo, meio e fim. Então é daqui 90 dias, é até o dia 31. Né? Por isso que vai vigorar a partir de 90 dias. Tá? É só para resumir, senhor presidente. E se for possível, parar a sessão, parar esta votação por 5 minutos, para que a gente possa tirar algumas dúvidas, eu agradeço a Vossa Excelência. Também, se não puder, vamos tocar a sessão para frente e cada um tem a sua consciência, tem a sua responsabilidade. Não é hora de fazer política, não é hora de fazer. E não é assim que ninguém vai chegar aqui ou ser prefeito dessa cidade, contando história e jogando o nome das pessoas ao vento. Aqui a gente tem que ter responsabilidade e, para ser vereador, tem que ter coragem também. Tem que ter coragem, tem que subir aqui, tem que votar e tem que falar a verdade para as pessoas. Tá, senhor presidente, se possível, dá esses 5 minutos, se não, toca para frente a sessão. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Barbosa. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Presidente, tem uma coisa que essa Câmara aqui não tem, é covarde. Aqui a gente sabe que não tem covarde. E aqui também não tem pessoas que não têm coragem. Todo mundo aqui é corajoso. Eu vejo isso. Todo mundo é corajoso e todo mundo aqui tem responsabilidade. Aqui na porta dessa casa, quando alguém se elege vereador, tem o mata-bobo aqui, ó. Mata-bobo. Não tem ninguém bobo aqui. Não tem um bobo aqui. Isso daqui é uma coisa de responsabilidade. O que mandaram para essa casa é uma coisa de responsabilidade. E todo mundo sabe disso. Não tem um bobo aqui que não sabe que isso é uma coisa que tem que ser votado. Só que a forma, o formato que estão colocando para essa casa votar é que é inadmissível. A gente tem que achar possibilidades. Nós somos vereadores aqui, nós somos eleitos. Então eu quero discutir esse assunto. Ontem, 14 horas, estava aqui, ó, eu e alguns vereadores. O vereador Betinho estava aqui para discutir esse assunto. Eu quero votar isso. Não importa se é 14, se é 9, mas eu quero discutir e esgotar as possibilidades de amenizar essa questão para o funcionário público. O que não é justo é a gente querer discutir, não dá para discutir, é pedir 5 minutos e não ter 5 minutos. E acho, meu ponto de vista, não é 5 minutos que vai resolver. Eu não estou tirando o meu da reta. Não estou mesmo. Eu quero votar isso aí, mas eu quero achar possibilidades, esgotar a possibilidade de amenizar. Nosso povo está sofrendo, aí está todo mundo sofrendo, nosso povo, todos aqui estão, está todo mundo de máscara, por quê? O bicho está pegando, gente. E está todo mundo aqui querendo fazer o seu papel. O prefeito mandou para casa essa lei com responsabilidade. E qual que é o nosso papel? Votar. Mas o nosso papel também é dar nosso ponto de vista, dar nossa contribuição. Eu quero dar minha contribuição. Eu quero ver a melhor forma de a gente votar isso daí. Eu não quero correr do pau, não estou correndo. Esse não é o discurso de correr. É como o vereador Marquinhos falou. A gente tem prazo. Nós temos prazos, então vamos, dentro do prazo, discutir isso, discutir com os pares e dar a melhor forma. Se essa forma que o Executivo mandou para cá é a melhor, vamos votar. Agora, se tem uma oportunidade de ter uma proposta que amenize, que melhore, vamos discutir. Ninguém está aqui correndo. Ninguém está aqui correndo. Tá bom? Eu queria ver a possibilidade da gente sentar lá, discutir, hoje sair com essa proposta, ou amanhã, ou depois, mas o que a gente não pode é aqui pegar em 3, 4 minutos, resolver isso e está certo. Tem pessoas aí que estão cobrando os vereadores e com razão. E eu quero votar nessa lei. Se for ter que votar nessa lei na íntegra que o Executivo mandou, eu quero esgotar as possibilidades de dúvidas. Não estou correndo do pau, mas eu quero
ouvir todos os lados e todas as possibilidades de trazer o melhor para o funcionalismo público, que eu fui eleito para isso. Bom dia a todos. Encerrada a discussão, será colocado em votação os senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem. Foi solicitado e é regimental 5 minutos para a discussão dos vereadores. Então vamos lá, a sessão está suspensa por 5 minutos. Eu declaro reaberta a presente sessão. Senhoras e senhores, registrem os seus votos. O presidente, só justificar o meu voto aqui, eu, delegado Comim, eu voto não pelos motivos que eu já expus, eu sou a favor da alíquota progressiva, onde quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. Eu voto não, pelo prazo que a gente não discutiu algo tão importante. Voto não, por conta da postura do líder do governo de falta de diálogo. Voto não, porque eu estava mostrando para todos os servidores que quem fez essa previdência foi o governo Bolsonaro, que mandou para todos os municípios. E voto não pela falta de discussão. E eu vou preparar emendas progressivas agora para a semana que vem, para poder ter discussão, tá bom? Não 1000 vezes. Senhor presidente, justificativa de voto. Votarei sim, com o compromisso assumido que na segunda votação que irá acontecer a semana que vem, o vereador vai apresentar uma emenda para 180 dias e é a pedido do sindicato. Né? Foi uma reivindicação deles, do sindicato. Então, a primeira votação, voto sim, e na segunda, esse compromisso dos 180 dias. Justificativa de voto, vereador Pastor Natanael. Hoje eu voto não, tendo a prerrogativa de uma segunda proposta na emenda do vereador. Já assumiu, já. Então, tendo essa proposta aí, eu voto a favor. Presidente, justificativa de voto. Na minha opinião, o melhor caminho é o diálogo. O melhor caminho é o diálogo, diante da situação que nós estamos passando, ok? Tenho responsabilidade, tenho como responsabilidade na base, mas eu acho que o melhor caminho é o diálogo. Meu voto, no momento, é não. No momento. Senhor presidente, justificativa de voto, através do compromisso que o vereador se propôs a apresentar uma emenda de 180 dias, então, hoje eu vou estar votando a favor e na sessão que vem, se realmente isso acontecer, meu voto também será a favor. A emenda de 180 dias. Justificativa de voto. Hoje eu também vou votar não, pelo fato da falta de respeito em a gente conversar. Eu acho que se tem condições de colocar um projeto onde tem pessoas que vão estar envolvidas como servidor público, como foi falado, são pessoas que cuidam da gente lá. Eu já fui servidora pública, eu já fiz folha de pagamento, eu sei o que acontece. E se a emenda vier, aí sim a gente muda o nosso voto, a gente vai pensar. A gente vai ter uma semana para conversar. Infelizmente, não tem como eu votar sim nesse projeto que vai... as pessoas que eu trabalhei junto estão lá, eu não posso votar sim. Encerrada a votação, o projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis e 7 votos contrários. Senhor secretário, por gentileza, leia o segundo item da ordem do dia. Projeto de lei número 16/2020, processo 045/2020, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consulta com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Praia Grande e da outras providências. Primeira discussão, quórum, maioria simples. Não, espera aí. Preliminarmente, cabe
explanar que no ano passado foi apresentado o mesmo projeto, tendo sido proferido parecer contrário baseado na jurisprudência da época, conforme segue abaixo. Ação direta de inconstitucionalidade. Tá. Entretanto, um caso analógico no dia 27 de fevereiro da corrente... Não, no acórdão... Deixa eu ir direto aqui. Estando plenamente de acordo ao previsto no artigo 5º, inciso da Constituição Federal, que prevê o direito fundamental ao acesso à informação, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Além disso, a determinação que se pretende instituir também encontra amparo na legislação federal, a Lei 12.527/2011. Regula o direito ao acesso à informação, disciplinando os procedimentos a serem observados pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Em face de todas as considerações acima expostas, essa comissão são de parecer favorável à submissão do mesmo à elevação de deliberação colegiada por inexistente óbice legais. Quórum maioria simples. Assinam Gulino Alves Ribeiro, Marcelino Santos Gomes, Paulo Emílio de Oliveira, Carlos Eduardo Barbosa e Janaína Balares. Em discussão, parecer. Em votação. Se todos estiverem de acordo, permito que está aprovado o parecer. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Autora do projeto, algum outro vereador? Encerradas as inscrições, com a palavra a vereadora Janaína Balares. Bom, gente, esse projeto foi o primeiro projeto que eu coloquei aqui como indicação, dia 6 de fevereiro de 2013. Durante todos esses anos, eu tentei convencer o prefeito e os secretários de saúde que passaram aqui da importância da divulgação da lista de espera, de consultas, exames, para que a população tenha certeza que não é político que vai passar ela na frente, que a população tenha certeza que ela não depende de favor político, que é direito dela. Então, eu apresentei esse projeto o ano passado, da inconstitucionalidade. Agora, o STF já julgou o caso que é constitucional, porque o interesse público é maior. Então, você que está em casa vai poder ter acesso ao lugar que está na fila de espera e saber que nenhum político passou ninguém na frente. E esse projeto eu tentei conversar com o líder, desde que eu apresentei, os vereadores estão de prova, para ter o apoio de todo mundo, inclusive do prefeito. Estava disposta a abrir prazo de 6 meses, ou daqui a 1 ano, mas eu não sei como a casa vai votar, porque o vereador líder do governo não atende o telefonema, não responde o WhatsApp. Falei isso agora aqui para ele, é um problema, porque política a gente faz com diálogo. E o que está me causando, ele quer, parece, colocar um de cada lado, e aqui não tem um de cada lado, a gente tem que estar do mesmo lado, a favor da população, dialogando, política, diálogo. E o líder está perdendo o caminho dele, o rumo, não sei o que está acontecendo. Se ele quer ser aprendiz do prefeito, ele não vai conseguir, porque ele não tem o poder que o prefeito tem, o poder de 30 anos na cidade. Então, eu peço voto favorável para vocês, porque isso aí é questão de justiça, questão de saúde pública e questão de lutar por direitos da população. Tá bom? Obrigada. Encerrada a discussão, será colocada em votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. Aprovado, 14 votos favoráveis. Secretário, por gentileza, leia o próximo item do dia.
Projeto de lei número 19/2020 obriga bares, restaurantes e casa noturna a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Primeira discussão, quórum, maioria simples. De acordo com a justificativa da autora, a proposição em estudo demonstra relevante pelo fato de que se apresenta como mais um instrumento para inibir o assédio e a violência que as mulheres estão sujeitas. No que concerne à constitucionalidade no âmbito formal, verifico que a propositura restou veiculada pela espécie normativa adequada pelo seu intento, não ofendendo o artigo 49 e 69 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece competências legislativas de cunho privativo ao prefeito. O objetivo da proposta encontra-se fundamento no Decreto Federal número 1973, de 96, que promulgou a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, o qual, em seu artigo 3º, estabelece que toda mulher tem direito à vida livre de violência, tanto na esfera pública como na esfera privada, uma vez que tal agressão constitui afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, preceito estabelecido como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito pelo artigo 1º, 3º da Carta Federal. Ante exposto, a Procuradoria Jurídica é de parecer favorável à submissão do projeto à elevada deliberação colegiada, eis que, formalmente, em ordem, cabendo à soberania do plenário discutir o mérito da propositura. Quórum, maioria simples, assinam os vereadores Ugolino Alves Ribeiro, Marcelino Santos Gomes e Paulo Emílio de Oliveira. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Opa, parecer em votação, parecer. Em votação, vereador, estiver de acordo para estar aprovado o parecer. Aberta a inscrição para a discussão do projeto. Encerrada as inscrições, será colocado em votação. Senhores vereadores, de seus votos. Projeto aprovado com 12 votos favoráveis. Encontra-se sob a mesma disposição dos senhores vereadores as atas das 8ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura, realizada em 24 de março de 2020. A ata da 8ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura, realizada em 31 de março de 2020. A discussão em votação, vereadores, estiver de acordo com a discussão, aprovadas as atas. Passaremos a explicação pessoal. Explicação pessoal ou senhores? Não vai ter, eles fundaram direto. Passaremos a explicação pessoal, onde cada vereador dispõe de 5 minutos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Alexandre Correia Comim. Vereador Carlos Eduardo Barbosa, com a palavra. A palavra, nobre vereador Cadu Barbosa. Bom, presidente, na verdade, eu quero fazer uma indicação verbal aqui. A gente está falando bastante da questão do funcionalismo público, a gente está falando muito dessa questão do IPMPG, né, discutindo bastante essa questão. Mas tem uma coisa que está acontecendo e é muito importante a gente realçar e ressaltar, é o esforço e a forma que os profissionais da área da saúde estão atuando, não só no município de Praia Grande, mas em todo o mundo, né? Os profissionais da área de saúde, eles estão, de verdade, assim, sendo heróis mesmo, eles estão de linha de frente, estão fazendo por nós o que é difícil alguém fazer, eles estão colocando a vida dele em risco. Vale a pena os números de profissionais da área de saúde que estão contaminados, é um número muito grande, porque eles estão de frente. Enquanto o mundo clama que as pessoas fiquem em suas casas, esses profissionais não podem ficar em casa, eles estão dando o peito, o coração, estão de frente para o perigo total. Então, eu estou fazendo uma indicação, presidente, uma forma de que o município estude uma ajuda, não sei, não estou falando de reajuste, não estou falando de algo, mas eu estou falando
que estude uma forma de contemplar esses profissionais que estão na linha de frente, que estão colocando a vida dele em risco para salvar a nossa. Uma forma de prestigiar eles. Eu não digo premiar, eu não sei a palavra correta, mas eu sei, cara, que eu sou muito grato, eu acho que o mundo é muito grato a essas pessoas. Eu peço que, de alguma forma, o município estude de ajudar essa galera que está, de frente, está nas trincheiras aí dessa guerra, nessa luta contra o coronavírus, lutando com arma, né, com bisturi, com a forma que podem, com o seu avental, e às vezes, né, a gente sabe, a dificuldade foi colocado não só a nível de Praia Grande, mas a nível de mundo, a dificuldade de ter os EPIs, de ter acesso a esses instrumentos de proteção. Então, é uma indicação para a gente tentar, se fala muito em retirar, vamos tentar impor, em prestigiar, em dar alguma ajuda para esses profissionais que estão lutando por nós, aí, pela minha vida, pela vida dos praia-grandenses, pela vida dos nossos filhos. É isso, presidente. O secretário, prossiga a chamada. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Vereador Edinaldo Santos Passos. Com a palavra. Eu normalmente não uso 5 minutos, mas hoje eu faço questão de usar. Tem uma leitura para fazer rápida aqui, é sobre os parceiros do bem. Com a pandemia do coronavírus, que se alastra pelo mundo, muitas pessoas ficaram sem condições de se alimentarem ou de adquirir materiais básicos de limpeza domiciliar e de higiene pessoal. Em Praia Grande, a situação não é diferente. Por isso, o Fundo Social de Solidariedade está lançando a campanha Parceiros do Bem, uma ação que convida todos a contribuírem com o próximo. A sua ajuda é bem-vinda para centenas de famílias de trabalhadores de diversos setores que hoje se encontram com necessidades de sobrevivência. Os itens doados nos pontos de arrecadação são encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade de Praia Grande e serão entregues para as famílias que necessitam. Você pode contribuir preferencialmente com cestas básicas de alimentação ou kits e materiais compostos por produtos de higiene pessoal e de limpeza domiciliar, como sabonete, água sanitária, mas se não tiver condições de colaborar com esses, não tem problema. Toda ajuda com produtos desse tipo, de forma individual, também é aceita. Tenha certeza que a gratidão será a mesma. Os pontos de arrecadação estão nos hipermercados Extra, Litoral Praia Shopping, todos os dias das 8 às 20 horas. Fundo Social de Solidariedade, segunda a sexta, dias úteis. Escolas municipais, segunda a sexta-feira. A Câmara Municipal também vai fazer a parte dela, está abrindo um ponto de arrecadação. E eu peço a cada um de vocês que estão nos assistindo, a cada um de vocês que estão aqui presente, sabendo dos compromissos anteriormente marcados, tidos por cada um de vocês, as dificuldades que estão passando, mas que não deixem de doar, não deixem de fazer a parte de vocês, porque eu acho que ajudar o próximo é muito bem-vinda. Esse momento é o momento onde todos nós lutamos aí com um inimigo invisível, certo? Não sabemos quem ele é, de onde ele vem, então todos têm razão, certo? E é uma briga que no final ninguém vai ganhar. Eu acho que se não nos unirmos aqui para juntos aí tentar amenizar todo esse problema que está vindo, nós não vamos chegar a solução nenhuma. Vamos ficar um gritando de cada lado, um puxa para lá, outro para cá, e não vamos concluir em questão alguma. Eu, mês passado, fiz a minha parte, certo? Fiz doação em cestas básicas para o Fundo Social de Solidariedade. Teve alguns outros vereadores aqui dentro da casa que fizeram também, certo? E eu acredito que os demais podem doar também, todos podem doar. E prometo a vocês que até o final dessa pandemia eu continuarei fazendo a minha parte, tá? Então, que todos aí tenham um bom dia, que Deus, sabe, ilumine o coração de cada um de vocês, a saúde. E mais uma vez aí eu quero deixar claro a vocês que nós estamos estudando aqui junto com os profissionais da Câmara Municipal para que em breve nós conseguimos fazer aí a sessão online para que aqueles que têm problema de saúde, qualquer tipo de risco, não corram o risco. Os que puderem comparecer aqui presente será muito bom, mas aqueles que quiserem fazer online, o Paulinho aí está providenciando já para que em um futuro bem próximo aí a gente consiga fazer essa sessão online, tá? Então, peço desculpa a todos vocês aí e cuidem da saúde de vocês, cuidem da família de vocês, orientem as pessoas na rua, os comércios que vocês forem, orientem as pessoas, que eu acho que só a partir de um bom diálogo
que nós vamos conseguir chegar a um bom senso aí, preservar a saúde e todo mundo sair dessa com muita saúde, tá? Então, um bom dia a todos aí. Senhor secretário, prossiga a chamada. Só por uma questão de ordem, presidente, essa chamada não é os 5 minutos, né? É a chamada... 5 minutos. Não, mas não é a explicação pessoal não, já? É a explicação pessoal. Não, mas não foi só adiantado... Seu Paulo pediu, seu Paulo pediu para pular. Não, mas e os requerimentos? Próxima sessão. Passou direto. Eduardo Pádua Soares Jardim. Eduardo Rodrigues Xavier. Ugolino Alves Ribeiro. Isaías Moisés dos Santos. Janaína Balares. A palavra, a vereadora Janaína Balares. Por isso que eu falei da questão da sessão online, para a gente poder apresentar, como está feito em Santos, em São Vicente. Porque, na verdade, eu acho muito feio a gente vir aqui só para votar, discutir o que o prefeito manda, as coisas que ele está enviando para casa, que é isso que ele tem que fazer. Realmente, a nossa função é votar, discutir, votar orçamento, mas é apresentar o trabalho que eu fiquei uma semana inteira, porque hoje é o dia da minha live, que as pessoas dão todas as indicações, as perguntas, requerimentos. Hoje é o dia oportuno para a gente apresentar. Nós somos eleitos para isso. Então, já que não suspendeu a sessão, eu acho que a gente tem que continuar apresentando os trabalhos, porque senão vem aqui para bater o ponto e o ser um despachante. Não. Eu não fiquei feliz com isso. O Paulo Emílio sabe o amor que eu tenho, que eu falo. Senhor Paulo, não vá na sessão. Ele pode não vir, porque a minha assessora está com Covid, tá? Não, que ela já foi curada, ela veio aqui hoje, nem fui eu que pedi para ela vir, que até me dei bronca nela. Falei, quem mandou você vir aqui? E só que ela fica com medo de não vir, para a sociedade falar, olha, não estamos indo na Câmara. Ela começou dia 26 de março com o sintoma, foi no médico da USAFA, a USAFA mandou ela ficar 5 dias em casa, falou que era dengue. Ela não melhorou, voltou no médico na Unimed, dia 3. Eles viram que era pneumonia no raio-x, mandaram ela para casa 2 dias só e mandaram voltar para o trabalho. Eu sei que o presidente deu essa determinação que podia ficar em casa, mas eu não gosto. Eu gosto de fazer a coisa bem que está na lei, correta, com atestado. Voltou lá no dia 5. Dia 5 o médico, ela estava ruim, o médico deu mais 2 dias. No dia 6 ela voltou, eu nem vou falar o nome do médico, eu nem expus ele, porque para não ficar falando que é politicagem. Mas ele falou, imagina, ele falou que não é Covid, coisa nenhuma. Pode voltar ao normal. Pode tomar, tá no mesmo copo que ela. Imagina eu, se a gente tivesse tudo tomado no mesmo copo. Eu falei, Silene, vá fazer um exame. Um outro médico pediu a tomografia, que vai ficar pronta amanhã, o exame deu Covid positivo. E os médicos irresponsáveis, ontem eu mandei para o secretário de saúde. A vigilância sanitária tem que ir lá, na Unimed, multá-los, porque isso é aquela doença que propaga crime, sei lá, aquela lei, sei lá como que chama. Porque, gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão morrendo. Como que a gente vai... O médico foi tão irresponsável de fazer isso, se o próprio Ministério da Saúde disse, quando você está com pneumonia, você tem que ter um atestado de 14 dias por causa desse negócio do Covid. Os assessores do vereador João Correia Neto estão doentes, estão lá com sintomas. Então, o problema não é só passar entre nós aqui, o problema é que vai para a família, vai outra, a gente não vai conter essa pandemia. Eu tenho me segurado, olha, domingo, de novo, mandaram, olha, vereador, a gente chegou no hospital, não deixam mais a gente usar jaleco. O jaleco tem que ser do centro cirúrgico. E não tem isso, não tem IPI. Eu mando para o secretário, eu não vou na internet falar. Eu não venho aqui, porque isso é fazer política com a desgraça, sabendo que não tem onde comprar. Então, eu não admito ninguém falar que eu faço política. Politicagem. Política eu faço, mas com P maiúsculo. Politicagem eu nunca fiz. Eu sou mulher suficiente para falar o que eu penso para o prefeito. No WhatsApp eu falo para ele me xinga também. Fala uma coisa, eu falo outra, mas discutindo sempre com respeito. Então, voltando a esse projeto, a este tema, eu sei que a determinação do governo federal, lá em 2014, botei no grupo de vocês o que eu estava construindo, em 2014, quando a presidente Dilma falou que ia remexer com a Previdência, eu coloquei na internet falando um monte, o PT me puniu. E eu nem liguei, porque eu não tenho compromisso com o erro. Não tive compromisso com a Dilma e não tenho com o Bolsonaro, que mandou essa reforma. A gente sabe que é a determinação do governo federal, mas a gente sabe que a gente tem que discutir aqui. Mostrar principalmente para os servidores,
por que tem que ser feito? Porque o não pode ser dito não, mas se você explicar o não, até a criança entende. Mas fazer goela abaixo é pior que ditadura. Não é assim, isso aqui é uma casa democrática e nós temos que discutir sim. Um bom dia a todos. Vereadora, só para complementar a fala da senhora, desde o dia 13 do mês 3, que tem uma resolução nessa casa, que a pessoa que apresenta qualquer tipo de sintoma, ela não precisa vir às sessões, e não precisa apresentar atestado, tá? Essa é uma questão de saúde, tá? Presidente, nós sabemos, mas sabe o que acontece com nós, políticos? A gente tem medo de qualquer... Eu sei que está todo mundo falando que está com medo. Então, preferem enfrentar o risco, porque a gente sabe que a classe que mais toma bomba na sociedade, por conta dos próprios políticos mesmo, que só faz caca, somos nós. Então, a gente tem que enfrentar isso. Por isso que eu estou falando para o senhor, não estou culpando, mas eu acho que se fosse online, talvez ficaria melhor para todos, entendeu? É só isso, é minha ideia só. Tá ok. Mas eu respeito a tua e Vamos estudar aí, vamos ver a melhor maneira de se resolver isso, tá bom? Que seja bom para todos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador João Alves Correia Neto. Vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Palavra, nobre vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Senhor presidente, eu faço uso dos 5 minutos, em primeiro lugar, para agradecer em nome do governo aos outros 10 votos que aprovaram a alíquota de 14%. E quero reforçar aqui o que foi dito quando estavam os vereadores reunidos, porque parece que a gente precisa sempre ocupar o microfone para reforçar as coisas, da nossa simpatia pela aprovação da emenda de 180 dias que será apresentada na próxima semana. Mas vejam, nós estamos apenas ganhando mais 90 dias além do previsto. É isso, né? Discussões acerca de aumento progressivo. Veja, eu sou plenamente favorável a quem ganhar menos, pagar menos, quem ganhar mais, pagar mais. Mas uma discussão para oscilar de 7,5% a 22%, nós não vamos fazer isso em pandemia. Nós não vamos conseguir fazer isso nesse momento. E a reforma da Previdência foi aprovada em novembro. E há uma coisa que eu quero reforçar aqui, porque por um lapso meu, como líder, talvez eu não tenha deixado bem claro isso. Uma prefeitura sem o CRP, sem o certificado de regularidade previdenciária, ela passa a correr o risco de não receber diversos repasses do governo federal e estadual. Qual é o melhor cenário? Deixar tudo como está, na alíquota, desobedecendo, porque não é porque eu quero, não é porque o prefeito Mourão quer, não é porque essa casa quer. Desobedecendo só uma emenda constitucional. Ah, mas foi aprovada. Bom, foi aprovada lá, é a casa maior, a gente tem que seguir. Tem que seguir. Então, como já disse anteriormente, nós não teríamos como fugir dessa realidade. Mais cedo ou mais tarde, teríamos que receber aqui esse projeto e votá-lo. A discussão de escalonamento na cobrança, ela pode até acontecer, mas num outro momento. Assim como eu também acredito e respeito quem pensa o contrário, desse projeto que foi aprovado hoje, no item 2 da ordem do dia, que estabelece que a Secretaria de Saúde vai ter agora a responsabilidade de colocar lá a lista de quem está na ordem para fazer operação. Vejam, senhoras e senhores, nós estamos tirando pessoas para não fazer cirurgia eletiva para poder destinar verba e leito para essa situação que nós estamos vivendo. E agora nós vamos criar uma responsabilidade para a Secretaria de Saúde para colocar lista de pessoas que com certeza terão a sua ordem na fila alterada por conta dessa pandemia que vivemos. Bom, dito isso, eu quero encerrar aqui a minha fala dizendo da dificuldade que eu tenho de entender ser criticado por falta de diálogo. Veja, ontem foi talvez
a reunião das comissões que eu mais me atrasei. De todas as outras, entre 2h30, que é o horário novo estabelecido desde que eu reassumi a liderança, no máximo 3 horas eu tenho chegado aqui e normalmente chego no horário. Mas ontem, por causa de um problema familiar, acabei chegando tarde. E estavam aqui 4 vereadores. Desses, eu até aceito crítica. Desses, eu aceito. Porque esses vêm na reunião, dialogam, me cobram. Não pelo WhatsApp. E, não vou discutir projeto de lei pelo WhatsApp, beleza? Não discuto. Posso até receber a sugestão, mas quer me convencer? Quer provar para mim que aquilo é bom? Pega um dia, marca, vem aqui, 1 metro de distância, álcool gel, máscara e a gente conversa. Pelo WhatsApp você me alerta, não discute, porque eu não sei onde o meu áudio vai parar, onde o texto que eu escrevi vai parar, eu fico na dúvida. Então, quer me convencer? Aqui, olho no olho. Eu sou sempre aberto ao diálogo. Sou tão aberto ao diálogo que pedi para o presidente não fazer 2 votações hoje, exatamente para ter diálogo nessa semana, porque é assim que é o parlamento. A gente faz 2 votações, normalmente é para ter isso. Às vezes tem matéria de urgência, que a gente entende que o prazo é curto e tem que votar em 2. Mas falar que eu não estou aqui, que eu estou toda segunda-feira aqui na reunião das comissões, os funcionários da casa sabem disso, os vereadores que participam sabem disso. Ontem foi a única segunda-feira que eu cheguei aqui depois das 4, por causa de um problema sério familiar, de morte. Então, continuo aberto ao diálogo, agradeço mais uma vez, com toda a humildade, o apoio de cada um da base que entendeu o que essa liderança teve que fazer aqui hoje, e seguimos firme, porque a cidade não pode parar, o combate ao coronavírus não pode parar, e nós vamos sair dessa com fé em Deus. Obrigado. Secretário, prossiga a chamada. Vereador Marcelino Santos Gomes. Com a palavra, o nobre vereador Marcelino Santos Gomes. Senhor presidente, eu também queria, a gente sabe que hoje foi uma sessão um pouco meio tumultuada, né? E meio na correria, na questão dos projetos. Eu achei que pelo menos foi proveitosa, porque a gente conseguimos, mesmo durante pouco tempo, criar uma abertura para tentar diminuir, que seja o menor impacto possível para os funcionários do dia a dia, né? A emenda, de ser aceita a emenda, para que seja pelo menos um desconto, que seja não de uma vez, que seja aos poucos, porque a gente passa um momento de uma crise, hoje a gente sabe que muita gente está parada, essa questão da pessoa dizer que ficar em casa, a despesa é maior, quem pensa que é algo menor, mas é bem maior, e o funcionário público é aquela pessoa, dentro daquela pessoa que está ali na rua, que faz a limpeza da rua, como da questão que está no maior alto escalão, eu acho que desconto é desconto, e desconto acaba prejudicando a todos. E o desconto acaba prejudicando a todos. Então, eu agradeço aí ao líder aí de ouvir essa possibilidade de a gente estar colocando a emenda, de colocar a emenda, acho que isso é muito importante. Eu vejo que o outro vereador que até comentou, o sindicato também queria ter, né, que tivesse essa sugestão, quer dizer, atende também a necessidade, o pedido do sindicato, então dessa maneira a gente consegue atender de uma maneira a todos, e nós temos que votar, não temos como fugir da nossa responsabilidade. Então eu vejo que é muito bacana por mim de estar apresentando e de todos nós que estamos votando essa emenda aí na próxima sessão. Também que eu vejo muito importante também, hoje eu ia apresentar uns trabalhos, a questão de um requerimento, passar para as pessoas que estão acompanhando, das obras que foram realizadas ali na região do Melvi, e eu estou fazendo uma indicação e mandando ao prefeito para que possa tomar providência e pedir que seja feita uma fiscalização e saber qual que é a empresa que fez essa obra. Infelizmente, uma obra que está tendo reclamação de vários moradores. E também, Cadu, hoje você falou, o vereador também antecedeu, acho que na semana passada, eu também quero fazer parte dessa corrente, a gente fizemos também uma indicação, porque muitas pessoas da área da saúde que estão à frente do Covid-19 e pedindo a possibilidade de um apoio, de ter um recurso, um abono, que seja contemplado de alguma maneira, né?
e eu acho que é mais nada do que merecido, presidente. Peço ao senhor também que o presidente dessa casa possa estar conversando com o prefeito, o líder da nossa casa, e acho que em nome de todos nós vereadores, que possa estar pedindo para o prefeito e, de repente, a possibilidade de estar ajudando de uma maneira de poder agraciar esses funcionários que tanto estão fazendo pela nossa cidade, com toda a dificuldade, com faltas até, em alguns momentos, de alguns equipamentos, e nada mais merecedor e justo, né? Então, gente, uma boa tarde a todos e até a semana que vem. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. A palavra, nobre vereador Natanael Vieira de Oliveira. Bom, eu quero usar aqui os 5 minutos para poder ratificar o meu voto, né? Pareceu aí que o meu voto foi indeciso. Na verdade, eu estava já consciente que votaria contra o projeto nesse momento. Não porque o projeto é errado, até porque eu tenho em mãos aqui tudo explicadinho, tenho consciência de que o projeto realmente é necessário ser votado, é necessário a reforma, tá ok. Tudo isso é de conhecimento nosso. Porém, eu votei contra, de primeiro eu ia votar contra, por quê? Por causa do momento, por causa da situação, nós queremos estender mais a discussão, queríamos ver se era possível aí ampliar o prazo e tudo mais. Não foi possível, tinha que ser votado hoje, eu ia votar contra. Mas o líder do governo se posicionou, deu a palavra que semana que vem nós vamos estar aqui apresentando nessa casa uma emenda do vereador. Eu acredito que é coeso, que é coerente essa emenda, é o que o pessoal tem buscado no sindicato, que se estenda o prazo. Então, o meu voto na semana que vem está condicionado aí a essa alteração. Hoje eu votei contra, se semana que vem nós tivermos essa prerrogativa, hoje eu votei a favor, se semana que vem tivermos essa prerrogativa, eu voto a favor, também continuo aí mantendo o meu voto, ou então mudo o voto dependendo da questão da emenda, tá? Mas como o líder do governo se posicionou dizendo que nós vamos ter essa prerrogativa, então eu votei hoje com o governo. Secretário, prossiga a chamada. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. A palavra ao vereador Rômulo Brasil. Bom, presidente, queria dar uma palavrinha aqui para o líder do governo, o Leandro. Te respeito, gosto de você, Leandro, sabe, independente de política, como gosto também dos demais. Mas o que eu acho mesmo é que falta um pouco de diálogo mesmo. Porque eu recebi esse projeto na mão de um servidor público e de pessoas da rua, antes de chegar nessa casa de leis. Então isso aí é um desrespeito com a casa, com os vereadores, tá? A gente sendo chacota aí fora, sendo cobrado por coisas que a gente chega para nós depois, primeiro buscar. Então, assim, é uma falta de respeito. Deus, Leandro, chegou, eu te mostro uma mensagem que chegou para mim antes de vir para essa casa de leis. É um negócio chato para a gente, entendeu? É chato para a gente esse negócio, entendeu? Eu acho que, primeiramente, o governo tinha que chamar quem representa o servidor público? É o sindicato, é o presidente do sindicato. Conversa com o presidente do sindicato, vê o que ele acha, conversa com o funcionário público, discute com a categoria, né? Eu acho que é muito mais viável isso, gente. Não estou, Leandro, não é a crítica, Leandro. É uma questão que, porra, parece que eu, assim, quando eu chego na rodinha com vocês, a maioria fica quieto. Mas tem medo que sua posição. Não é isso, cara. Não é isso. Aqui todo mundo somos iguais aqui. Todo mundo aqui é vereador, cara. Entendeu? Entendeu? Não, tudo bem, Joaquim. Aqui foi uma outra questão. Mas, assim, é uma coisa que precisa conversar, cara. Olha, o projeto, hoje eu entendi, mas a gente conversou. Ontem eu vim aqui nas comissões. O senhor chegou depois, 4 horas, tudo bem. Mas eu estive aqui presente ontem, entendeu? Então, assim, é que nem o diálogo, que nem o
o Xavier falou, o diálogo é a melhor coisa, gente, tem que conversar. Ninguém conversa. Parece que tem medo de conversar com as pessoas. Então a gente está aqui para conversar, para discutir os projetos, para respeitar cada opinião de cada um aqui, gente. É isso que a gente quer. Eu não sou melhor do que ninguém, também não sou pior que ninguém. Entendeu? Eu acho que daqui para frente, nós somos aqui, todo mundo aqui é vereador, todo mundo aqui é adulto, pai de família, sabe, representa as suas categorias, seus votos que estão aí fora, as pessoas que acreditarem em você. Então a gente precisa de respeito um com o outro. É só isso, gente. A conversa, o diálogo é a melhor coisa. Beleza? Um abraço aí. Secretário, prossiga a chamada. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. Palavra a vereadora Tati Toschi. Bom, queria só deixar claro que não existe, para mim, esse negócio oposição-situação. Existe um projeto que você vota com a sua consciência, com o seu esclarecimento e esgotando todas as possibilidades que podem ser feitas. Então, a partir do momento que coloca um projeto, ele não surge de um dia para o outro. Ele tem um tempo que ele vem desenvolvendo esse trabalho para ser apresentado aqui. Então, eu acho, sim, que falta o quê? Informação para a gente poder, olha, vai virar um projeto assim, onde mexerá numa situação dos servidores. Então, a gente sabe que existe a necessidade, sim, dessa votação desse projeto, porque não é questão municipal, é sim governo federal. Tem que ter esse ajuste. Mas vamos nos colocar no lugar do outro, o líder. Quantas vezes a gente cobra o líder de uma informação? Imagina o outro lado, o líder lá do servidor, o presidente do sindicato. Todo mundo cobrando ele. Como é que ele fica? Então, gente, senta-se e conversa. Se existe uma possibilidade, vamos colocar essa possibilidade para amenizar. Nós estamos vivendo uma situação crítica. Eu acho que colocar um projeto desse tem que ter um maior esclarecimento. É só isso. E quanto a o WhatsApp, a gente tem grupos. Nada mais justo de você tirar algumas informações pelo WhatsApp. Se não, vamos tirar. Para que tem os grupos de líder, de base, disso, daquilo? É para justamente com as informações a gente poder chegar a um bom consenso para todos. É só isso. E eu, muitas vezes, até na reunião, eu vinha muitas vezes na reunião, mas eu parei de vir, porque parece que desvia o foco. Às vezes a gente não conversa sobre aquele projeto. Então é isso que eu... Vamos voltar a vir nas reuniões? Vamos, mas que elas sejam produtivas, né? E só queria também passar uma mensagem para Mariana, que me pediu para apresentar um trabalho. Hoje, infelizmente, não dá. Mariana, a gente estaria apresentando sobre os professores juntos para a semana que vem. A Silvia, que está com problema no INSS, do esposo, tudo, também é Marina? Desculpa, é Marina. E a Silvia, que está com o esposo debilitado. Enfim, sobre o INSS, uma outra maneira que a gente poderia ajudar. E também tem dos IPIs, os equipamentos necessários para que o pessoal do Hospital Irmandos tenha. Então, eu fiz aqui um requerimento também. Então, só para avisar, dando satisfação a você, eleitor, você munícipe, você que participa do meu WhatsApp, do meu Face. Está aqui o trabalho, só não vou apresentar por esse motivo. Só isso. Bom, nesse momento eu quero, antes de encerrar a sessão, mandar aí um bom dia especial ao prefeito Mourão, a sua esposa, dona Maria del Carme Padim Mourão, parabenizá-lo aí pelos atos que ontem tomou perante o comércio da cidade, flexibilizando bastante aí a vida dos comerciantes e que ele pense com carinho aí e flexibilize ainda mais aí a abertura dos comércios e que todos os comerciantes que tiverem suas portas abertas preservem aí a saúde dos seus funcionários e dos seus clientes. Então, no mais aí, um bom dia a todos e nada mais a ver a tratar, declaro encerrada a presente sessão.